Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos na missa da manhã da Páscoa o relato da ressurreição segundo São João. E ele nos diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo. Essa palavra túmulo aparecerá 7 vezes ao longo desse pequeno trecho. E aqui é uma palavra fundamental, importante, porque ela nos descreve o lugar em que Nosso Senhor foi depositado. Uma rocha, ou melhor, um túmulo escavado na rocha, onde ninguém tinha sido depositado antes. Esse detalhe é muito interessante porque nos mostra que Cristo não concorre com outras presenças. Para que ele entre, o túmulo precisa estar vazio. E ele, ao ressuscitar, deixa o túmulo vazio. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. É muito interessante porque os outros evangelistas falam que a pedra foi rolada. São João salienta que a pedra foi tirada. As duas coisas não são incompatíveis, mas há um certo peso nessa expressão de São João, pelo que nós iremos ouvir depois. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo. Tiraram a pedra, ela não olha o que tem lá dentro, ela não chega a entrar, e diz: tiraram o Senhor do túmulo. Tiraram a pedra, tiraram o Senhor. Aqui nós temos um pequeno paralelo com o salmo responsorial que cantamos hoje. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Mas o mais interessante é que o texto nos diz que ela viu que a pedra tinha sido tirada, então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro. E nós temos essa relação claríssima entre a pedra e Pedro. Na dinâmica do texto, nós veremos que, discretamente, São João deixa aparecer essa primazia de Pedro, que, na ausência do Senhor, acaba exercendo a função de pedra. Tiraram a pedra, ela foi atrás de Pedro e diz que tiraram o Senhor do túmulo. E não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. É muito interessante essa palavra, saíram. Porque ela nos fala do êxodo, de um êxodo que ali foi realizado. Nós veremos nos textos seguintes que os discípulos estavam no cenáculo. E eles saem, Pedro e João, do cenáculo, realizando um novo êxodo.
Todos nós sabemos que a Páscoa tem tudo a ver com o êxodo, com a saída do povo de Israel do Egito. Portanto, São João está fazendo também aqui uma discreta alusão à Páscoa dos hebreus. Agora nós estamos diante de um novo êxodo. E esse novo êxodo tem características muito interessantes. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Daqui alguns comentadores dizem que o discípulo amado era mais jovem que São Pedro e, portanto, correu mais depressa. E que São Pedro, sendo mais velho, chegou um pouco depois. Não temos essa informação no texto. E se nós quisermos ser bem honestos na leitura do texto, nós temos que dizer apenas que o discípulo amado correu mais depressa que Pedro, e possivelmente o que o evangelista está querendo nos mostrar aqui é que ele correu mais depressa justamente porque era o discípulo amado, é o modelo do discípulo. É aquele que não perde tempo, é aquele que não tem demora, é aquele que se coloca à espreita do Senhor. É o exemplo de como deve ser um discípulo de Cristo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Nós sabemos que os hebreus, eles não sepultavam os seus cadáveres do mesmo modo como os pagãos, que embalsamavam. O que eles faziam? Especialmente quando podiam ter uma sepultura digna. Eles colocavam o cadáver sobre um lençol, o qual era posto debaixo do cadáver e, passando pela cabeça, o cobria por cima. Colocava algumas faixas para deixar o lençol fixo no corpo do cadáver e colocavam uma faixa em torno da cabeça para fechar a boca, a fim de que a boca do cadáver não se abrisse e não entrassem ali ratos ou coisas do tipo. O texto nos fala, portanto, de algo muito interessante. Por quê? Pedro entra, João apenas fica na porta e olha. Ele espera Pedro chegar. Mais uma vez, uma pequena referência sobre a liderança de Pedro. Mas não somente isso. Tanto na corrida de Maria Madalena para os discípulos, quanto na corrida dos discípulos até o sepulcro, nós vemos um movimento de alteridade. Ou seja, Maria Madalena tem a informação, mas ela não aguarda para si, ela vai dizer aos discípulos. Ela não quer viver aquilo de maneira isolada, como se fosse um indivíduo solto. E, portanto, nós temos aqui uma referência ao mistério da igreja. Ou seja, não existe um cristão isolado. O cristão sempre faz referência à comunidade dos discípulos. E por isso a experiência da ressurreição nunca se dá de uma maneira puramente individual. Madalena vai ao encontro dos discípulos, Pedro e João vão correndo
ao sepulcro, e chegando ao sepulcro, João espera Pedro. Ele não entra, porque não quer fazer uma experiência meramente individual. Isso é muito interessante no contexto israelita, porque um fato só podia ser atestado como verdadeiro na presença de 2 ou mais testemunhas. Portanto, o que o Evangelho nos está dizendo é que a experiência da fé, numa concepção judaica, não pode ser individual. Ela tem que ser eclesial. Ela tem que reunir elementos de eclesialidade. Ora, o texto diz que havia as faixas deitadas. Então o texto está nos falando desse sudário como que murcho. Nós podemos imaginar um corpo que se desmaterializou e que deixa aquela aparência de murcho. E, ao mesmo tempo, as faixas enroladas num lugar à parte. Ou seja, aquelas faixas, é muito interessante isso, né? Porque ele sai de dentro do sudário com a faixa amarrada na cabeça. Retira a faixa, a dobra e a coloca num lugar à parte. Isso significa o quê? Ele não foi roubado. Quem é que levaria um defunto nu embora? E ainda teria o trabalho de deixar o lençol vazio, murcho, desinchado, e dobrar o pano da cabeça num lugar à parte. Portanto, veja, aqui nós já temos um segundo elemento. O primeiro elemento é o túmulo aberto. O túmulo não está fechado, está aberto. O segundo elemento, existem sinais, vestígios de que ele não foi roubado. Então, entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para 3 verbos que na tradução aparecem com o mesmo termo. O texto diz que Maria Madalena viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Essa palavra viu, aqui é a palavra blepei, em grego. Vem da palavra blepó, que é a visão física. Ela teve uma visão física. Ela viu que qualquer um podia ver. A pedra foi tirada do túmulo. Daí ela concluiu que tiraram o Senhor do túmulo. Ela estava totalmente fixada no cadáver. Ela queria o corpo. Ela amava Cristo e queria o corpo do cadáver. Era essa a sua fixação. No desenrolar do capítulo 20, que nós não lemos aqui, nós veremos que ela volta e fica chorando do lado de fora. Porque ela está à procura do cadáver. Ou seja, ele está vendo conforme a visão física. Então, os 2 discípulos, Pedro e o discípulo amado, vão ao túmulo e o texto diz que Pedro
viu as faixas de linho deitadas no chão. E aqui é um outro verbo grego. É o verbo theorei, que é um ver diferente. É de onde vem a palavra teoria. É um ver que é analítico, de alguém que está analisando uma ideia. Ou seja, ele entra e ele vê os indícios. E dos indícios, ele começa a fazer uma análise. Ou seja, a primeira visão é a visão física. A segunda visão é a meditação. Você vê os vestígios e você procura rastrear algo além daquilo que os seus olhos conseguem ver. Você entra para uma análise daqueles vestígios. E por último, entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu, esse é um terceiro verbo grego, o verbo eiden, que vem de orao, que é a visão intelectual, a contemplação. Ele viu, ele entendeu, ele teve um insight e ele creu. Portanto, nós temos três personagens, diferentemente dos outros evangelhos, que aparecem anjos, dentro, fora, em cima do sepulcro. Diferentemente dos outros evangelhos, aqui em João não aparece nenhum anjo. Os primeiros protagonistas são Maria Madalena, Pedro e João. E cada um desses três protagonistas tem um modo de ver. Maria Madalena vê fisicamente. Está falando do primeiro elemento, aquele que enxerga os indícios. Pedro faz a análise, a meditação. É o segundo modo de ver, mais profundo. E João viu e creu. É aquele que chega à contemplação. É aquele que dá um passo muito além da visão. É aquele que vê o invisível. Aquele que encontra no vazio. Aquele que fez o êxodo completo. Ele sai do cenáculo, passa pelo lado de fora e entra no vazio do sepulcro e crê. É o êxodo da visão física para a fé espiritual. Esse é o êxodo que aqui é reportado no protagonismo desses três discípulos, que abrem a ressurreição segundo São João. Nós lemos na segunda leitura da carta aos Colossenses, esse trecho impressionante de São Paulo: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ora, queridos irmãos, nós precisamos fazer esse êxodo. Nós precisamos entrar no vazio do sepulcro. E nós precisamos, no vazio do sepulcro, ver o invisível. Crer no indizível. Mergulhar no inefável. Contemplar o inexprimível. Percebermos a vida do Senhor ressuscitado em toda a sua glória, que brilha justamente na obscuridade do sepulcro. Portanto, esse primeiro relato do Evangelho de São João nos mostra que o êxodo é para dentro.
é interior. É do visível ao invisível. É da luz natural para a luz sobrenatural que é obscura, sutil e delicada. É para esse lugar aonde, não vendo e não tocando, nós cremos e sabemos. Você pode fazer a experiência desse êxodo, dessa passagem, dessa Páscoa hoje no seu coração. Percebendo que Ele vive e que você pode sabê-lo e mergulhar no invisível e no vazio do sepulcro para assim crer com todo o coração na sua ressurreição e ser transformado por ela.